Bem-vindos ao Durma Com Essa, o podcast que te guia pelo universo do sono. Eu sou o Guilherme Brassanini. Eu sou o Jorge Pinheiro. E hoje você não pode dormir sem essa, né, Jorge? Porque a gente vai falar sobre sono, amamentação e saúde bucal. Dúvidas que tiram o sono das mamães e dos papais. E a gente trouxe duas convidadas sensacionais para falar desse tema e já apresentar nossas convidadas, né? A gente tem a Juliana Frigo, que é odontopediatra há 15 anos, fundadora da clínica de odontopediatria Espaço Mama Kids, uma clínica que tem como visão transformar a visita ao dentista em uma linda experiência, fazendo a criança amar cuidar da saúde bucal, um baita desafio, né? Ela também é casada, maratonista, tem um filho que é o Miguel, né? Que tem 11 anos, sigam lá o Instagram dela, vão ver que o Miguel aí é um talento. E a Luísa Teles, que é fonoaudióloga, especialista em disfagia, mestre em distúrbios da comunicação humana, consultora de amamentação e idealizadora, olha que dificuldade de falar a palavra aí, do espaço do parto ao prato. Juliana, Luísa, obrigado por vocês terem aceitado. É um prazer e uma honra para a gente ter vocês aqui, né? A gente que agradece. Estou muito feliz em estar aqui. Um assunto também que é tão importante a gente falar: infância, amamentação, sono. Sejam bem-vindas. Agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Eu vi nas redes sociais de vocês comunicam muito bem esses assuntos, né? E sempre numa proximidade muito grande com o público, porque vocês são mães, né? Então, trazer essa experiência, eu acho que é muito diferente, não falando que quem não tem filho não tenha esse papel, mas é entender exatamente a prática, né? De como os desafios de cuidar da saúde de uma criança, né? E a gente quer sempre falar desse assunto porque sono, amamentação, saúde bucal tem uma interface muito grande, né? E nós aqui do Brasil, a gente tem alguns hábitos que são muito peculiares a nós, né? Então a gente gosta muito da chupeta, né? E faz parte, assim, do universo, né? Da maternidade. E aí eu fico perguntando, né? É um hábito saudável? Tem alguma alteração? Qual que é a opinião de vocês, já começando desse tema que é tão importante? Já começou com um assunto né? polêmico aqui, né? Já começar sobre isso assim, pra gente mostrar tão... que veio, né? Já vamos chegar chutando a porta. Exato, né? Então é importante ouvir. A chupeta já faz parte do universo infantil, né? Se a gente for numa loja de infantil agora, a gente vai comprar uma boneca e a maioria das bonecas já vão vir com chupeta e mamadeira. Então você vê que as crianças elas já nascem nesse universo de dar chupeta e mamadeira para a boneca. Então, essa criança vai ser mãe e pai no futuro, né? A chupeta, lógico, se a gente for pensar nas alterações, ela vai ter alterações ósseas, musculares, na posição de língua, na boca. Então, uma das coisas mais importantes é sempre informar os pais o que pode acontecer. Eu, como odontopediatra e mãe, eu não sou radical contra isso, mas eu gosto sempre de informar os pais os prós e contras de dar uma chupeta. Então, a chupeta ela pode alterar a posição de língua, a língua é a matriz óssea, né, da maxila, do osso, né, do céu da boca. Então, a gente tem algumas alterações que a chupeta pode causar, e aí com impacto também na amamentação. Então, a melhor prevenção para a gente não usar bicos artificiais é sempre o aleitamento materno. Então, a gente fortalecer esse aleitamento, né, Lu? Exatamente. Você trouxe a boneca, né, como sendo um início aí até para as crianças, mas quando a gente também pensa nos pais que estão nascendo junto com essas crianças, a gente pensa que também no chá de bebê, que é a decoração, você vai numa loja comprar os itens, né? a decoração, é a chupeta, é a mamadeira, tem ali já, inclusive para os pais, educando os pais a persistirem nesse hábito de oferecer possivelmente uma chupeta e uma mamadeira como sendo algo esperado para esse momento do nascimento do bebê, né? Então, enquanto profissionais, né, da área da saúde e eu como fonoaudióloga, eu costumo orientar muito os pais, ensinando como a língua, o movimento da língua, a função da língua se comporta como uma escada, né? Então, a gente pensar que esse primeiro degrau, a gente está falando de uma língua que vai começar fazendo uma movimentação mais simples, mais num único plano. E, então, a gente está falando aqui da sucção no seio, e que gradativamente ele vai variando, o bebê vai variando o plano de movimento, e então ele vai conseguindo fazer outros movimentos mais refinados e cada vez mais elaborados,
para ir conseguindo força suficiente para todas essas funções, né, Ju, que são tão importantes para todas as funções vitais, né, de comer, de respirar, de dormir. Então, a gente está falando aqui de uma escadinha que chega lá no final num bom posicionamento de língua, né? Então, a língua tem um papel extremamente importante. E os bicos artificiais, chupeta, mamadeira, o bico de silicone na amamentação, né? Então, são itens que vão mexer com tudo isso. São itens que vão impactar muito em todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande adesão a esses itens por N motivos. Acalma a criança, né? Mas Exatamente. E aí? Qual que é a recomendação? Se vier a mamãe e falar assim, pode chupeta, não pode chupeta? Eu vou falar sempre para os pais. Essa decisão é sempre dos pais, né? Então, assim, vocês optaram por dar a chupeta? Vamos trabalhar com essa chupeta da melhor forma possível. A gente vai usar a chupeta pontualmente para a criança na hora do sono, na hora que ela está irritada, incomodada. Tira essa chupeta depois da boca da criança. Não usa aqueles prendedores de chupeta, né? Então, a gente evitar esse acesso da chupeta fácil. Enquanto ele tem lá 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, a criança ainda não tem um apego àquilo. Os pais são muito mais apegados do que a criança. Então, é muito mais fácil a gente fazer essa transição depois. Precisou dar com 2 meses, 3 meses, a criança tá ali, você coloca, ela acalmou, tira a chupeta da boca, tira a chupeta do berço. Nunca use prendedores. Você vai ver que conforme a criança vai crescendo, ela vai interagindo mais com o mundo, ela mesmo começa a aprender a se acalmar, né? Se a gente também se o nosso filho faz um A e a gente dá uma chupeta, se o filho faz, a gente dá a chupeta, a gente começa a ensinar pro filho que papai e mamãe não estão aqui, fica aí. Então, se a gente puder, a criança está lá crescendo, a criança reclamou, o que foi, filho? Conversar, pegar a criança, mudar de posição, ver se é fralda, ver se ela está com fome, ver se é banho, em vez de toda hora ficar colocando uma chupeta. Principalmente depois de 1 ano, a criança se apega muito a esse objeto. Então, essa transição, não existe o dia... Antigamente a gente falava isso, né? Tira a chupeta com 2 anos. Não existe o prazo certo para a gente dar a chupeta. Eu dei a chupeta hoje para tirar amanhã. Então, eu sempre falo na clínica, né? A decisão é sempre da família. Pode ter prós, né? Contras. A chupeta é boa porque ela acalma? Mas a gente tem essas consequências que pode dar. Não, mas eu prefiro porque meu filho chora muito, eu acho que acalma. Tudo bem. Então, a gente vai dar hoje para tirar amanhã. O amanhã não quer dizer que vai ser amanhã, né? Mas essa ideia dos pais de estar sempre... Amanhã eu vou tirar. Isso não é para sempre. Então, a criança já começa a interagir mais com o mundo. Ela não precisa estar com a chupeta na boca. Tem um prazo, né? Tem um prazo, porque essa transição, ela começa a acontecer de uma forma muito natural. Chega um momento que não precisou. Dormiu sem, a criança está no carro, ficou tranquila, a criança está descobrindo o mundo, vendo, dá um brinquedinho para a criança brincar. Oi, tudo bem? Abaixa, conversa com a criança. E a criança ela vai desapegando naturalmente desse objeto. Se a gente não faz isso até 1 ano, 1 ano geralmente a criança já tem mais amor àquilo, né? 1 ano a criança já briga pelo brinquedo, a criança já, isso aqui é meu. Né? A criança já tem isso é meu, né? Então a gente fazer essa transição de uma forma natural. Então, deu para tirar amanhã, né? E por isso evitar qualquer coisa que a gente use de prendedor de chupeta para ela não ter esse fácil acesso. Dormiu, tira do berço. A criança chorou, segura a chupeta ali, adormeceu, tira a chupeta, não deixa a chupeta no berço, né? Às vezes a gente deixa mais de uma ainda, né? Você deixa aquela chupeta que brilha à noite para que a criança consiga colocar e a gente dormir, né? Nem sabia que tinha essa que brilha, tô sabendo agora, né? Chupeta que brilha, porque daí a criança mesmo consegue achar, os pais não precisam nem acordar para colocar a chupeta na boca, né? Mas esse negócio de espalhar a chupeta eu já tinha ouvido. O pessoal joga a chupeta no berço inteiro pra criança só virar, sentir e colocar. E aí lá no futuro a gente vai querer tirar como pais. E eu acho que o problema maior é que tipo de associação está sendo criada, né? Também tem isso como também. A gente fortalece esse hábito, né? E aí a gente vê, por exemplo, crianças chegando numa idade já maior ainda muito apegadas à chupeta. E é um baita desafio esse momento da retirada, né? Como você falou, ali por volta de 1 ano ele já cria esse hábito e aí o momento de tirar, como que
se trabalha isso, né? Criou um hábito, então se torna um desafio ainda maior, né? É uma relação que está sendo estabelecida o tempo todo, desde que o bebê nasce, né? A Ju falou aqui, um momento em que a gente coloca a chupeta, você está contando para o seu filho, muitas vezes, né? Eu não estou aqui para te acolher. O ponto é que a sucção, ela é uma forma de autorregulação do bebê. E a maior delas desde o nascimento. Então, a gente está falando de um bebê que está se acalmando, um bebê que está se regulando através da sucção, que não é no peito, que não é mamando, que não é ingerindo o leite, que vai refletir depois na balança, refletir no desenvolvimento, né? Então, a gente traz aqui essa construção de relação tanto para os pais, né, em relação a esse vínculo com a criança, com o bebê, e do bebê em relação à solicitação também, né, que é importante. A gente precisa trazer aqui essa relação como sendo uma coisa construída, assim como a língua tem a sua escadinha ali para chegar numa função adequada, essa relação também está sendo construída para chegar num determinado ponto, né? Então, quando a gente traz para os pais essa orientação do uso da chupeta, quando são famílias que chegam sem estar usando chupeta e perguntam e questionam sobre esse uso, o nosso posicionamento ele é um posicionamento que vai contra o uso, pensando na interferência disso na função, né? Mas quando a gente entende também que existe uma necessidade da família, uma crença da família, enfim, uma rotina que é muito individual. E quando essa família opta, né? Porque é isso, a decisão vai ser sempre da família. E tá tudo bem. O ponto é a gente estar ali enquanto profissional, colocando toda a realidade e a necessidade de que essa chupeta não vai poder ficar ali para todo sempre. Tempo, né? Então, que a gente faça essa higiene do uso da chupeta, inclusive. Eu sempre falo para as famílias para a gente enxugar o uso da chupeta. Então, começa enxugando o uso da chupeta. Vamos perceber quando a chupeta está sendo útil para você e quando a chupeta está sendo útil para o bebê. Então, vamos começar a tirar a chupeta no momento que ela está sendo útil para você. Tá vendo que o bebê não tá mais usando, né? O que a Ju falou. Tá vendo que o bebê não tá mais usando? O bebê tá bem, tá organizado? Tira a chupeta. Tira da frente dele, né? Esse é um bom início para a retirada da chupeta. E quando ele escolhe o dedo? A gente tem essa dúvida, né? Dedo ou chupeta, né? A criança pequenininha, meses, às vezes acabou de nascer, começa a colocar a mãozinha na boca. É o que a Lu falou, né? A criança tem uma necessidade de sucção muito grande. O bebê, ele já suga o dedo dentro da barriga. Às vezes a gente faz um ultrassom e você vê seu filho com o dedo na boca. Todo bebê estava com o dedo na boca. É que alguns, naquele momento, foram pegos no flagra na hora do ultrassom. O bebê, ele precisa treinar a sucção na barriga. Porque quando ele nasce, ele precisa ir buscar a comida dele. Ele recebe de graça. Agora nós somos mamíferos e vamos mamar. Então, ele treina essa sucção na boca. Então, quando o bebê nasce, é natural ele buscar as coisas. Você põe a mãozinha, a criança vai sugar sua mão. Ela suga a golinha da roupa. Então, essa sucção do dedo é super natural. A sucção é uma fase que a gente precisa estimular no bebê. Entre dedo e chupeta, o que a gente faz, né? Essa dúvida. O dedo, ele vai ser sempre melhor que a chupeta. Embora a gente não está preparado para isso. A indústria não nos prepara para isso. Né? Então, assim, seu filho está com o dedo na boca, ele está se autorregulando. Deixa, ele vai passar por essa fase. Ele é um bebezinho, até 3 meses de idade, o bebê não sabe que nasceu. Ele está nessa fase de esterogestação, que é a gestação fora da barriga. Então, a gente precisa recriar o ambiente que ele vivia dentro do útero, que é sucção, peito, sugar o dedinho. A criança que não é amamentada em livre demanda, ela tem uma necessidade de sucção que ela precisa buscar em alguma coisa. Vai ser o dedo, ou, se os pais derem a chupeta, vai ser a chupeta. Então, a gente precisa, nessa fase que essa criança está com o dedinho na boca, deixa, né? É uma fase que geralmente vai passar. Não passou, a criança continua chupando o dedo, a gente vai trabalhar isso lá na frente, igual como a gente trabalha com a chupeta. O dedo, ele é socialmente pior. Se você tem um filho que chupa dedo, você tem um filho que chupa chupeta,
Ninguém fala do filho que chupa chupeta. Mas se você tá com um filho que chupa dedo, nossa, meu filho chupou dedo. Puxa, pegou o dedo. Nossa, com 10 anos. Feio, né? É uma sentença. Com 10 anos de idade eu conheço alguém que chupava dedo ainda. Nossa, mas por que você não deu uma chupeta? Mas ninguém fala da criança da chupeta. E quando a gente fala que tirar a chupeta é mais fácil que tirar o dedo, eu penso de novo em mim, como mãe, e eu como profissional. Porque o que eu chego e falo? Agora, pronto, o Mateus não vai ter mais chupeta. E joga a chupeta fora. Só que Eu essa tô decisão pensando foi automático, sua. né? Em mim, mas ele estava preparado? Ele não estava preparado para isso. A criança que chupa chupeta e dedo, as duas têm um hábito muito forte. Eu falo assim, o que é mais fácil parar? Parar de comer doce ou beber? Depende, o dono do hábito. O que é mais fácil parar? De chupar chupeta ou dedo? Depende do dono do hábito. Né? Então, quando a gente fala é mais fácil tirar a chupeta, é mais fácil para eu, odontopediatra, você, pai e mãe, mas para o seu filho é tão difícil quanto. Então, o dedo ele tem uma sucção muito mais parecida com o peito da mãe, né? Ele tem a textura mais parecida, a temperatura, o formato do dedinho, ele se molda muito mais a boca, a posição da língua é muito mais parecida com a amamentação. Então, se a gente for ver as alterações ósseas e musculares, o dedo ele acaba tendo menos impacto do que uma chupeta. Só que é socialmente menos aceito, né? Então, se seu filho está com o dedo na boca, você vai ouvir alguém de falar para você, né? A sociedade não está preparada, mas a criança que está com a chupeta na boca, o paninho pendurada naquele paninho, com a mamadeira na outra, ai, que bonitinho, né? Porque lembra da boneca, talvez, até, Lembra Todo da esse boneca. estereótipo aí, né? Então Que é aceitável, né? é aceitável, né? Então, lógico, dedo, chupeta, né? É sempre uma dúvida, Uma dúvida grande, cruel, né? E assim, a gente está falando já, que vocês bem pontuaram, né, de crianças que já não estão usando e os pais às vezes ficam na dúvida se vai usar ou não. Então, assim, essas dúvidas, elas podem surgir porque às vezes a orientação não está chegando. Aí eu pergunto para vocês, assim, quando é o primeiro momento para essa consulta com a fonoaudióloga que trabalha com amamentação, para odontopediatra, né? Quando que o pai e a mãe têm que buscar? Porque às vezes já chega com algum hábito instalado, porque essas informações vão sendo passadas de uma forma muito automática, né? Então, quando que os pais têm que buscar? É só quando nasce o dente? É só quando a amamentação não está ruim, né? satisfatória? Então, como que funciona? Na odontopediatria, a gente fala do pré-natal odontológico, ainda na gestação. O momento ideal do bebê é aí na barriga da mãe ainda. Todas essas orientações de dedo, chupeta, mamadeira, a gente vai conversar antes do bebê nascer. Que é uma fase que a mãe está receptiva, o pai está receptivo e a gente ainda não está vivendo aquele olho do furacão que é difícil nos primeiros dias, primeiro mês do bebê, né? Então a gente fala, seu filho chupa dedo na barriga, é normal, você não precisa correr atrás de uma chupeta. A mamadeira, o impacto, a amamentação, você pretende amamentar? Isso é importante a gente ver com a família também, né? Não pretendo, não pretendo. Ó, melhor forma de a gente prevenir hábitos de sucção é aleitamento, livre demanda, extragestação. A gente vai conversar tudo sobre isso antes do bebê nascer. E eu sempre falo, você está grávida, em vez de você investir numa chupeta e numa mamadeira, que a gente sabe, né, que é um investimento que nem sabe se seu filho vai usar, investe numa consultora de amamentação. Então, você está na gestação, não compre isso agora. Investe numa consultora de amamentação antes do bebê nascer. Vai lá, conversa, entende sobre a amamentação. E aí, depois, o bebê nasceu, você está na maternidade, está difícil. A gente já tem quem procurar. Porque a gente sabe, na hora que a gente está no desespero, é muito mais fácil correr na farmácia, porque eu não tenho... Para quem que eu vou ligar agora? Se você já tem a consultora de amamentação, se você já tem o odontopediatra que você foi, você pega seu WhatsApp na maternidade e você já liga. Você manda uma mensagem, olha, tá difícil. E aí, eu dou chupeta, qual que eu compro, o que eu faço? Então, o ideal é, antes do bebê, pré-natal odontológico, investir na consultora de amamentação ainda com o bebê na barriga. E diferente da odontopediatria, né? A gente não tem um pré-natal de fonoaudiologia. Não existe esse conceito, né? E ninguém entra num consultório de fono porque tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Então, a consultoria de amamentação, ela me traz aqui
na minha experiência, no meu conhecimento, a possibilidade de receber uma gestante, a possibilidade de receber, então, uma família que está gestando um bebê e se preparando para esse momento. Essa fala, ela é maravilhosa de trazer a consultoria de amamentação ainda na gestação, porque ela ajuda a família a se preparar para toda essa sequência, que é um grande boom transformador, né, na vida da família. Guilherme está aqui com um filho pequeno, não me deixa mentir. Então, esse primeiro momento, a gente vai conversar muito mesmo sobre essa questão, essa coisa do bebê sugar o dedinho dentro da barriga, né? O braço do bebê está ali muito próximo, muito fácil acesso à boca do bebê dentro do útero. Então, é natural que o bebê sugue o dedo, né? E ele vai fazer isso. Então, é uma coisa muito importante de ser dita aos pais, porque o marketing baby, ele é extremamente agressivo. E ele chega com muita força para todas essas famílias, colocando as chupetas muito parecidas com o bico do peito, a mamadeira que tem o mesmo formato. E a gente sabe que nenhuma chupeta, nenhuma mamadeira tem o formato igual ao bico do peito. Nenhuma. Afirmo, com vigor. E, Luísa, assim, entrando nesse aspecto aí, em relação falam que muitas vezes se você oferece o bico artificial, acaba atrapalhando a sucção do bebê, ele fica às vezes confusão ao invés de bico, né? com confusão de bico. Isso existe mesmo? Como que funciona? Porque falam que muitas vezes o bebê na verdade acaba pipetando ao invés de perde a capacidade de sucção. Como que você vê isso daí? A forma que o bebê suga no seio e a forma que o bebê suga numa chupeta, numa mamadeira, é completamente diferente um do outro. A ativação muscular é completamente diferente, a configuração da boquinha do bebê é completamente diferente. E quando o bebê mama no seio, né, aqui contrapondo com uma mamadeira, por exemplo, que vai ser pensando em alimentação, a gente está falando de uma variação também de fluxo. O seio, ele não transfere leite da mesma forma que uma mamadeira, o fluxo do leite no seio aumenta, diminui, enquanto da mamadeira segue sendo o mesmo. E isso tudo interfere muito na função motora oral do bebê. A gente precisa que o bebê faça um movimento amplo, com a língua mais anteriorizada e elevada, sustentando o movimento da língua, enquanto na mamadeira não é isso que acontece. Na chupeta não é isso que acontece, principalmente porque na chupeta também não tem fluxo, né? Então, quando a gente está falando de um bico artificial, a gente fala de uma boca mais fechada, uma língua mais retraída e abaixada, que inclusive na função, e aí agora puxando para a chupeta, que é um objeto que permanece mais tempo na boca do bebê, principalmente quando o bebê está repousando, ele está ali adormecendo muitas vezes, a gente pensa que a posição da língua também fica mais baixa. A gente sabe que a posição da língua de repouso é elevada, coladinha lá no céu da boca, lá no palato. Então, a gente tem uma posição da língua que é diferente, uma ativação da musculatura da bochecha, dos lábios, completamente diferente no bico artificial e no seio materno. Por isso, existe a questão da confusão de bico, a confusão de fluxo também, porque o bebê ainda é um ser muito imaturo. O bebê ainda está começando a organizar movimentos. E variar entre esses movimentos é muita coisa para um bebê que ainda está se organizando. Então, e aquela mãe que precisa, né, de trabalhar e tem que, querendo ou não pode ficar com o filho o tempo inteiro? Como que funciona essa transição entre sair só do peito para começar a intercalar com a mamadeira? Isso pode ser prejudicial? Como que as mães que estão vindo aqui, que estão com essa dor, passando por esse momento, qual orientação você tem que dar a elas, assim? Como que elas podem fazer essa transição de uma maneira suave? Sem, é claro, a gente sabe que o que vai estimular a produção de leite materno também é a amamentação, né? Então, muitas mães falam, meu Deus, eu preciso começar a dar agora mamadeira porque eu preciso trabalhar, eu vou perder o leite. Como que funciona essa transição? A forma de oferecer o leite, né, orientada por nós, profissionais da saúde,
pensando em proteger o aleitamento materno, é mesmo o uso do copinho, da colher dosadora, que é uma forma que não compete com a sucção no seio. Mas no retorno ao trabalho, né, e a gente tem no Brasil diferentes realidades, a gente tem gente que não tem licença maternidade, no dia seguinte está ali já atendendo o telefone, e tem quem volte lá para os 4, 6 meses também. Então, a gente tem cenários muito variados. Quando a gente... É muito interessante que eu muitas vezes já recebi mensagens e perguntas de famílias, mas e que horas que eu tenho que colocar a mamadeira? Que horas que eu tenho que como se fosse algo essencial, né? Isso faz parte, tá? E cronologicamente, que dia que tem que pôr? Então, conscientizar, inclusive, de que a mamadeira ela não é um item essencial, também é um ponto, né? Então, quando a gente pensa nesse retorno ao trabalho ou na ausência da pessoa que amamenta, seja quem for, a gente vai colocar o copinho ou o copinho aberto mesmo, aqueles pinga, copinhos, né? De pinga são ótimos, inclusive, os de vidro mesmo. Todo mundo fala, mas de vidro, de vidro, você que vai segurar. Ou a colher dosadora, que é algo que também ajuda bastante a ter menos escape ali para as laterais, mas assumir que esse escape vai existir por ser uma diferença grande de função para o bebê, também em relação à sucção, né? Porque o bebê suga. Aquilo ali não é sucção, ele vai se adaptar ali àquele movimento que não vai competir com como a mamadeira faria. Mas, pensando em bebês um pouco maiores, a gente tem a possibilidade de introduzir já o copo de transição. Aquele copinho que tem os furinhos no biquinho, aquele copinho é um copinho excelente. A partir dos 4 meses já é possível a gente começar a usar. Então, a mamadeira não... A mamadeira, ela não vai precisar entrar. Chama copo de transição? Copo mesmo? De transição. É aquele copinho de plástico que tem os furinhos e sem a válvula, porque muitas vezes ele vem com uma válvula acoplada que reduz o fluxo, que na verdade tira o fluxo, e o bebê precisa sugar. E aí esse movimento entra como uma compensação, não é muito interessante pensando na amamentação. Então a gente tira a válvula e a gente oferece para o bebê como se fosse um copinho mesmo aberto, só que a gente tem menos escape porque a gente está ajudando ali no fluxo. A ideia é sempre ajudar o bebê em relação ao fluxo. Nunca a gente vai jogar o leite na boca do bebê. O bebê precisa ir captar o leite. Então, a ideia é essa, porque aí a gente também não vai aumentar o risco de engasgo, porque essa é uma grande queixa das famílias. Mas o bebê não vai engasgar? Na mamadeira ele não vai engasgar, mas ele corre o risco de engasgo no copinho. Sim, ele também corre o risco de engasgo no seu peito. E é esse o caminho que eu vou percorrendo ali no atendimento, porque as dúvidas são muitas, e cada coisa que a gente fala, cada frase que a gente fala, eu tenho certeza que a Ju também, cada frase que a gente fala são 5 dúvidas que vão abrindo na cabeça da família ali, mas definitivamente a gente não precisa de uma mamadeira. Ela não é protocolo ter um filho e então usar mamadeira, ter o filho e então usar chupeta. A gente tem opções que não competem com a amamentação. E isso é o nosso pilar aqui, acredito eu. Uma coisa importante na infância, né, são os distúrbios respiratórios do sono, né? A apneia do sono na criança, ela acontece principalmente, a principal causa realmente é a hipertrofia de adenoides, de amígdala, comprometendo toda essa respiração, né? E muitas vezes o dentista, a fonoaudióloga vai ser o profissional que vai identificar isso precocemente, porque tem todas as alterações dentárias e musculares envolvidas nisso. Essa criança vem com problemas na deglutição, essa criança vem com doenças dentárias importantes, né? Então, como que os pais aí podem identificar situações que, olha, não está indo muito bem, meu filho está roncando, está apresentando isso, essa alteração, e às vezes são alterações quando não tem uma intervenção no momento correto, vai criar toda uma série de alterações crânio-faciais e musculares que vai para o futuro. Vai lá para o futuro, leva para a vida adulta, e aí a intervenção costuma ser muito maior, né? Então, assim, do ponto de vista da odontologia e da fonoaudiologia,
O que pode ser observado, né, desses crianças que roncam, que não dormem bem e tem todos esses problemas? É uma coisa que é importante a gente falar, que não é normal roncar, né? Perfeito. Então, às vezes, a criança ronca e os pais acham natural, porque às vezes o pai ronca, a mãe ronca. Então, os pais, às vezes, não percebem que aquele ronco da criança é um problema. Porque se eu também ronco, meu filho herdou de mim o roncar, né? Então, roncar não é natural. Então, quando a criança ronca, a gente precisa entender o porquê que alguma coisa não está funcionando bem. Lógico, às vezes estou gripado, né? Ronquei, estou com o nariz entupido. A criança está roncando pontualmente naqueles 10 dias, 7 dias. Mas se é uma coisa crônica, né? Que a criança ronca todos os dias, é importante a gente avaliar. Por isso que o fono, otorrino e o odontopediatra trabalham muito juntos, né? Na clínica, eu tenho uma recepção que antes de chamar a criança para o atendimento, eu falo que o que menos importa na criança é o dente, né? A gente tem muito mais coisas para observar além de um dente, né? O dentista, principalmente o odontopediatra, a gente vai na última parte da consulta ver a boca, ver o dente. Mas a gente precisa acompanhar essa criança desde a hora que ela chegou na clínica. Então, a gente tem um espaço de brincar, que ali a gente já começa a consulta. Ali eu já estou vendo se a criança está brincando de boca aberta. Eu já vejo se a criança está com a língua baixa. Eu já vou puxar papo com a criança para ver como que essa criança fala, para ver se ela tem alguma alteração de fala ou alguma coisa que eu observo na língua. E ali a gente já começa essa visão geral da criança. Eu vou ver como que é a postura, se às vezes quando a criança levanta, ela tem algum ladinho mais descompensado, um lado direito ou esquerdo. E aí depois a gente vai fazer toda a anamnese com os pais para entender essa criança. E uma das coisas que eu sempre pergunto é sono. Como que é o sono? Acorda à noite, porque às vezes tem crianças que mamam à noite, mamadeira ou peito, mas ronca, range, né? E a gente vai observar tudo isso, aí depois só que a gente vai para a parte clínica, né? E aí a gente vai observar se a criança tem uma mordida aberta. A mordida aberta, geralmente, os pais conseguem observar. Que é aquela, quando a gente fecha, a nossa boca é igual uma caixa de sapato. Os dentes de cima, eles precisam abraçar os dentes de baixo. Na mordida aberta, a criança, ela fica com os dentes de cima e de baixo, eles não se aproximam. Então, isso geralmente os pais observam. Mas a mordida cruzada, que é quando os dentes de trás, o molar, né, o molarzinho de leite, o inferior, ele está por cima do dente superior, geralmente os pais não observam isso, porque a gente tem que afastar o lábio para poder ver isso na criança, né? E aí a gente consegue já entender como que é essa mastigação da criança. Uma criança que tem uma mordida cruzada posterior, que é quando os molarzinhos de baixo eles estão por cima dos de cima, ela tem uma mastigação unilateral. A nossa mastigação, quando a gente come, a língua precisa jogar a comida para os dois lados para a gente fazer uma mastigação dos dois lados da boca. Eu falo que é igual ir para academia. Eu falo para os pais, eu não vou para academia puxar peso só de um braço. Eu vou ficar com o meu lado direito todo hipertrófico e do outro não consigo carregar uma sacola, vou ficar com esse lado desenvolvido e esse não. A mastigação é a mesma coisa. Então, uma criança que morde cruzado, ela vai mastigar só do lado cruzado. Então, eu pergunto para os pais, você já reparou ela mastigando? Você já reparou que ela deve mastigar só do lado direito? Nossa, não, nossa, é verdade. E sempre fica escape de comida mais de um lado. Então, a gente vai fazendo esse 360 na vida da criança, que é super importante. Depois a gente vai ver outras coisas de dente, né? Mas a infância a gente precisa cuidar de tudo isso. E quem que causa mordida aberta, mordida cruzada, né? A gente sempre vai cair na chupeta, na mamadeira. Então, a gente fala, a gente não é contra ou a favor, mas isso não é nem eu ser contra ou a favor, isso é o que eles mostram, né? Então, eu não sou contra ou a favor, mas quem causa isso vai ser um bico artificial. Então, lógico, a gente sabe que parte respiratória, tem parte genética também, né? Às vezes os pais, a mãe, perguntam, alguém da família já fez cirurgia de amígdala, adenoide? Porque também tem essa parte genética por trás, né? Mas se a gente já tem uma genética ruim, põe um bico artificial, a gente piora ainda mais ali a situação da criança. Daí, quando a gente precisa encaminhar para o otorrino, caminhar para fono, a gente vai ver o freio, né? Quando o freio da língua é algo muito importante a gente observar. Hoje em dia tem o teste da linguinha, né? Então, na maternidade, as crianças já realizam esse teste. E a língua, ela precisa ter essa movimentação. A língua, eu falo, né? A criança não nasce de dente, mas nasce com língua. Então, a língua é muito importante, né? A língua participa da amamentação, da mastigação, da fala, da deglutição, do beijo, de tudo.
Se esse músculo ele não está bem desenvolvido, a gente vai ter alterações depois. É a escadinha. É a escadinha. E quando a gente fala assim, a chupeta mas eu tirei a chupeta, isso a gente ouve no consultório, eu tirei a chupeta e o dente voltou. Me falaram que quando eu tiro a chupeta, o dente volta. Né? Imagina aquela mordida aberta, o dente volta. Osso volta, músculo não. Eu sempre falo, de novo, né? Eu tenho meu nariz que eu quero fazer uma cirurgia. Eu quero meu nariz mais fino, Isso é fácil mexer em osso. Eu vou e faço uma cirurgia plástica. Saio de lá com o nariz do jeito que eu quero. Mas é fácil mexer em músculo? É fácil ter a barriga trincada? É fácil a gente trabalhar? Tem que ter muito exercício para isso. Então, o impacto da mamadeira e da chupeta vai muito além do osso. Ele é um impacto muito grande na musculatura, de uma função muito importante que é a língua. Então, quando a gente fala, mas o dente fica torto, também, mas a língua tem um impacto muito grande. E aí a gente pode, se a língua não... Porque a gente aqui no otorrino, né? A língua precisa descansar no céu da boca. Se a língua não descansa no céu da boca, dá atresia da maxila. Então, a gente já na avaliação clínica já vê, esse palato está profundo. Você já viu aqui, mãe? Pega o dedinho. Você já viu aqui olha como esse céu da boca é fundo do seu filho? Já pensou que a maxila é o chãozinho do nariz? Se eu fecho a passagem de ar aqui, essa criança não consegue respirar direito pelo nariz? Respirar é vital. Não consigo respirar pelo nariz, eu vou fazer o quê? Abrir a boca. E é de praxe, você sempre antes de uma expansão maxilar, você manda pro otorrino para ver se tem alguma coisa. Manda pro otorrino, né? Porque senão, né, se o otorrino a gente vai fazer uma expansão, o nariz não está funcionando direito, faça com a fono, porque a criança não fecha a boca, respirador bucal, mas a fono trabalha a língua, mas se o nariz não estiver funcionando, 1 hora de fono, chega em casa, a criança abre a boca de novo, porque a respiração não está indo bem. Então, na respiração e boca... É tudo interligado. Se a gente vê um crânio, a gente vê que a maxila é chãozinho do nariz, a atresia aqui, a gente tem passagem de ar difícil, língua baixa. Aquela criança que brinca, assiste... Quando ele está no carro agora, você reparou como ele veio? Como que ele assiste desenho? Você reparou se ele fica de boca aberta? Tá sempre de boca aberta. Tá sempre de boca aberta, não é normal. Né, respirador. Se à noite ele ronca, ele range. Então, na hora que a gente está brincando lá com a criança, a gente já vê se a criança fecha a boquinha brincando ou se a criança está com essa boquinha aberta na brincar. Então, é essa avaliação da criança que é muito importante e a gente vai indicar para os profissionais para trabalhar junto, porque daí as funções vão ser estabelecidas com fono, com otorrino, sono. A criança precisa dormir, né? Hormônio de crescimento. Mais do que o adulto, a gente sempre brinca aqui, né? A gente não sabe qual prejuízo uma criança vai ter no desenvolvimento mesmo, porque não tem como você prever, né? Mas a gente sabe que acontece. Até imagina, baixa estatura, hormônio GH. Tudo. Desenvolvimento neuropsicomotor geral e anatômico total. Porque é durante o sono que vai ter toda a reparação do organismo, produção de hormônios importantes, né? Consolidação de aprendizado. Então, quanto que o dormir mal para essa criança vai afetar o desenvolvimento dela como um todo, né? E tem muitos pais que têm medo de cirurgia com otorrino, né? Então, às vezes não, mas eu já passei, o otorrino já falou que precisa. Eu escuto direto isso na clínica. Mas a gente resolveu esperar mais um pouco porque tadinho, né? Acontece muito. Convencer um pai de uma cirurgia é um papel delicado pra gente que é otorrino, porque às vezes um fala assim, sai da sala, o outro, né, pra falar porque assim, fala, eu entendo, só que tem que convencer ele ou ela, porque então não é só um, né, às vezes tem que convencer os dois do benefício que isso causa. Então a gente tenta sempre mostrar mesmo, tá vendo esse tecido aqui, no fundo a gente filma, né, tá vendo esse tecido aqui, ó como tá obstruindo, isso não é o normal, esse outro exame, como que não tem isso dessa estrutura, tá vendo, é isso que tá acontecendo. Quando eles começam a visualizar, começam a aceitar um pouco melhor. E também entender as técnicas cirúrgicas que hoje em dia tem, né? Os hospitais que se operam, os materiais que são utilizados. Antigamente ainda é feito, mas hoje em dia muito menos. Utilizava cureta para raspar adenoide, né? Hoje em dia a gente tem visualização direta daquela estrutura. Era cegas, né? É totalmente às cegas e com o dedo. Na residência a gente aprendeu assim, quando era preceptor de residência, a gente tem que ensinar o residente a fazer a curetagem, porque tem lugares ainda que não tem acesso a vídeo, né? Mas hoje em dia é uma cirurgia muito mais visual do que era antigamente. A gente vai com a câmera, a gente vê a estrutura, a gente tira o que tem que ser tirado, né? Controla o sangramento ali dentro da cirurgia. E aí o grande medo também
meu Deus, mas é anestesia geral? Eu falei, ainda bem que é anestesia geral, Monitora porque mais perto, né? é a anestesia mais segura que tem. Existe. É a mais segura. A sedação, ela é muito mais perigosa do que uma anestesia geral. E muitas vezes a pessoa não sabe. Então, durante a cirurgia, a gente tem todo o controle ali do paciente, da via aérea. Então, uma cirurgia muito segura. A criança só vai acordar quando tiver tudo controlado e ela já estiver bem, mostrando sinais que ela está respirando de forma espontânea. Então, essa orientação para os pais é muito importante para os pais começarem a perder o medo. Então, eu acho importante essa consulta com o otorrino, para ele poder explicar como é que funcionam essas partes técnicas e os pais começarem a visualizar isso, né? E aqueles que não ficam convencidos, eu sempre falo, vamos fazer assim, ó, a gente vai entrar em contato com você daqui 2 meses, para a gente conversar de novo e ver o que você decidiu. Então, a gente, como profissional, entendendo a gravidade, não podemos também ficar na inércia de, assim, não aceitou, tudo bem. A gente sabe a gravidade que é. A gente sabe que essa criança vai ter prejuízo. Então, a nossa obrigação como otorrino ir atrás dessa criança também. Então, assim, eu vou entrar em contato em 2 meses pra gente conversar de novo. Porque não dá pra deixar, entendeu? Se tem indicação, é indicação. Não vai melhorar, né? Não vai melhorar, não tem que... Vai melhorar quando o crânio crescer, tudo crescer, aquelas estruturas começarem a atrofiar um pouco, né? Só que o prejuízo que a criança teve, eu falei, é incontável o prejuízo que a criança teve durante todos esses anos que optou por não fazer a cirurgia, entendeu? Até aí ele já se tornou um respirador oral, já não tem força para mastigar uma carne, um alimento mais duro, né? E uma coisa que eu coloco também, a fala da Ju foi brilhante, eu nem sei o que eu tenho para acrescentar em relação a isso, mas um ponto, pensando só nessa questão muscular, né? Você falou, o músculo é muito difícil de trabalhar, precisa de um trabalho muito intenso. E esse trabalho intenso, ele pode vir a ser numa criança com alteração, num bebê com uma alteração, durante 1 hora ali no atendimento, 2 vezes por semana que seja, num consultório, mas ele certamente será um trabalho diário, aliás, várias vezes por dia, durante as refeições. Então, ter essa consciência de que os alimentos são os grandes estimuladores dos músculos da face, né? Inclusive pensando na sustentação da mandíbula, enfim. É isso que vai fortalecer a musculatura da face. Além da amamentação lá, né? Agora a gente falando aqui das crianças um pouco mais velhas. Mas voltando lá para a questão até dos bicos, quando a gente estava falando da diferença entre um e outro, entre seio e bico artificial, que a gente falou da diferença entre as sucções, quando a gente fala da sucção no seio materno, a gente está falando da ativação da musculatura da mastigação. Enquanto a gente não está falando da mesma musculatura como protagonista nos bicos artificiais. Então, a própria amamentação já vem sendo uma musculação, né, entre aspas, chegando ali para o desenvolvimento da musculatura da face, que aí, então, na introdução alimentar já vem sendo colocada ali como também importante o alimento mais inteiro, em que o bebê vai tirando pedaços, vai mordendo, né, vai ativando masseter temporal, enfim, e aí depois ele vem mastigando, sendo maiorzinho, com os dentinhos e conseguindo mastigar de uma forma mais elaborada, um desenvolvimento mais refinado da musculatura e do movimento da língua, organizando melhor o alimento mais duro, né? É muito comum, meu filho come tudo só carne, que ele mastiga e cospe. Não dá conta de engolir a carne. Porque a criança é preguiçosa, né? A criança é preguiçosa. Tem preguiça de mastigar, né? Lembrando, crianças que têm distúrbios respiratórios do sono, tem hipertrofia adenomidaliana, ela tem que optar entre respirar e comer, né? E às vezes ela opta por... não sente o gosto da comida também direito. E, o que é muito normal, né? Pós-operatório, a mãe fala, meu Deus do céu, ele tá comendo de um jeito que nunca comeu antes. Ou às vezes a criança come feio, né? Exato. A criança mastiga de boca aberta e às vezes os pais fecham a boca pra comer, fecha a boca, mas... Ela não consegue. Tem algo por trás aí, né? Será Isso que a criança come feio? Ou se eu fecho a consequência. boca, eu não respiro. E aquela criança que Ele mostra opta a por comida. sobreviver, né? Exato. E aí a Ele criança, opta por depois da respirar. cirurgia, dá uma engordadinha. Dá uma engordadinha, come tudo, E meu a Deus. preferência alimentar também, né? Que muda completamente, Total. né? Sim.
Uma coisa também, houve uma geração inteira que criou um conceito errado da amamentação, né? Não era estimulado a amamentação livre demanda, tudo. E que as mães traziam esses conceitos, às vezes a avó ou alguém dava o conselho dizendo assim, olha, não dá o leite do peito, não, dá uma fórmula artificial, porque essa criança não vai dormir, não sustenta. Não sustenta. Não sustenta, leite né? é fraco. Leite fraco. E tem muitas questões envolvidas aí, muitos mitos, né? Um esse, que as crianças que têm amamentação do leite materno, elas acordam mais vezes durante a noite, né? Outro mito relacionado a isso é a questão que criança engasga. Tem muitas informações equivocadas, né? E que é importante, às vezes, como aqui é um episódio que muita gente que não é profissional, até alguns profissionais que da área da saúde que não tem tanta familiaridade, né? Então, como que funciona na prática essa orientação, essa mudança de estigma? A gente diz assim, ó, tem que amamentar, mas não é só isso, né? O dizer não muda somente, porque chega ali a mãe, a gente sabe todas as dificuldades que tem, né? Só a mulher, na verdade, sabe. A gente imagina e como que a gente pode trabalhar isso, porque tem uma coisa dizendo contra e as dificuldades também. E a mãe, ela vai ter que ser muito forte, muito apoiada para manter a amamentação exclusiva, né? É, mais uma vez, aquele atendimento educativo para os pais, né? Para as famílias, porque é a gente conscientizar a família de que tem muita coisa sendo dita por cultura, por marketing, enfim. E o leite fraco definitivamente não existe. O leite fraco não existe. Importante. E é natural, nós somos mamíferos. É natural que o bebê acorde para mamar. É natural porque no início, logo que o bebê nasce, o bebê ainda não tem uma habilidade tão bem desenvolvida em que ele vai conseguir sorver a necessidade completa de leite dele para permanecer tantas horas, X horas, sem mamar, né? Então, ele vai fazer mamadas mais frequentes, ele vai fazer mamadas em momentos diferentes. O momento de maior produção de leite é à noite. Então, é natural que o bebê acorde nesse momento, demandando mais vezes. E nos próximos dias, ali nas próximas semanas, a coisa vai se organizando em relação ao sono, né? Pensando nessa rotina, né? A gente não vai conseguir fazer uma rotina de sono com um bebê tão pequenininho. Essa rotina de sono, ela é hiperestimada e eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que isso é um treinamento antifisiológico. A gente está falando aqui de um ser que está começando a experiência de vida, começando a ter todas as sensações. As sensações eram extremamente diferentes dentro do útero, de repente ele começa a ter um boom de sensações completamente variado e que desperta e que movimenta. E a composição do leite varia ao longo do dia, né? Então a gente não está falando de leite fraco, a gente está falando de um leite extremamente eficiente na nutrição do bebê, específico para aquele bebê. A gente está falando de um bebê que está se tornando cada dia mais eficiente na remoção do leite e no caso de ter dor, ter dificuldade na amamentação, estamos aqui para ajudar, mas não é esse o ponto, né? É entender que o bebê vai acordar à noite, e isso é natural. E aos poucos essa rotina vai se organizando fisiologicamente, mas também com a nossa condução. E aí entra mais uma vez a questão da nossa condução em relação às famílias, para fazê-los entender que é natural o bebê acordar à noite, é natural que a criança algumas vezes desperte à noite e que esse acolhimento vai ser esse acolhimento em forma de fala, em forma de aconchego, ele vai substituindo a necessidade do seio, a necessidade de trazer o bebê ao seio aos poucos. Isso é muito individual. Cada família vai ser uma família, cada história vai ser uma história, cada rotina vai ser uma rotina. Então, é muito difícil dar situações específicas aqui, né, para pessoas tão diferentes escutando. Mas o ponto é que é natural o bebê acordar à noite. E se você tem dúvida, procure algum especialista em amamentação para
te orientar e acompanhar esse processo, né? Porque às vezes a pessoa não tem orientação, fica vendo coisa na internet, fica tentando por conta uma coisa aqui, outra ali, acaba começando a se cobrar demais. Isso acaba atrapalhando cada vez mais a amamentação também, a própria produção de leite, que ela fica mais ansiosa, a gente sabe que isso atrapalha. Então, se você tá passando por esse momento, tá com dificuldade, procura uma profissional em amamentação, que eu acho que tem tudo para melhorar isso daí, né? E a parte da higiene dos dentes, da boca, né? A gente sabe que a criança não deve utilizar açúcar até determinada data, então isso tem Mas o leite também precisa de uma higiene especializada para esse bebê. Como que pode ser feito essa higienização? Lembrando que é uma cavidade ali que a gente compartilha com muitas funções, né? Deglutição, às vezes se não está respirando adequadamente, vai respirar pela boca também, aumentando a chance de infecções e tudo mais. Como que pode ser feita essa higiene básica? Eu sei que tem pontos e pontos específicos aí para cada indivíduo. Enquanto o bebê não tem dente, ele amamentando ou peito ou mamadeira, não precisa limpar a cavidade bucal. Então, a gente só começa a higienização quando nascem os primeiros dentinhos mesmo. Antigamente preconizava começar uma limpeza com gás na boquinha do bebê antes do dente nascer. Hoje sabe que isso não vai ter uma importância nesse momento. Não acostuma o bebê à escovação depois, e o leite materno ele tem proteções, anticorpos que são importantes para a criança também. Então, enquanto a criança não tem dente, a gente não precisa fazer higienização. Nasceu o primeiro dentinho de leite, aí a gente precisa escovar. E aí a gente vai escovar com uma escova, com uma pasta de dente com flúor, e manter essa rotina de 2 a 3 vezes ao dia. Lógico que o ideal do mundo, né? As pessoas falam, mas meu filho escova o dente, mama e dorme. Lógico que a gente sabe que o universo ideal seria mama, escova dente e dorme. Mas entre o ideal e o possível, a gente vai trabalhar sempre com o possível. Um bebezinho de 4, 6 meses, 8 meses, 10 meses que nasceu dente, ele ainda está acostumado a adormecer no peito. Ou ele está acostumado a adormecer na mamadeira. E se a mãe ou o pai for escovar, a gente precisa retornar o ciclo, né? Melhor não mexer no que tá quieto. Né? Então, o que a gente faz? Tem dente na boca, escova com uma pasta de dente com flúor, criança mamou peito, usou a mamadeira, e aí é importante que a mamadeira seja só leite, evitar usar qualquer tipo de engrossante ou achocolatado dentro da mamadeira, né? Principalmente nessa fase com dente. Criança mamou, no outro dia a gente volta à rotina, mas por isso que o flúor vai ser importante. O flúor, tem muitos pais que têm medo de flúor também, né? Surgiram muitas histórias sobre o flúor que tomaram aí proporções, Exato. Às vezes, inimagináveis com a internet, né? Então se discute muito isso aí, e a gente sabe que a ciência mesmo se posiciona a favor do flúor, né? O flúor é importante, isso não sou eu que falo, são os estudos. Então eu só falo o que está escrito lá na literatura. Mas o flúor, ele previne a cárie. E o flúor nunca é problema. O problema é quantidade. A gente sabe que a criança vai querer comer pasta de dente. Meu filho quis comer. Eu, provavelmente. Eu comia. Lembra até o nome? Tandy de morango, vermelhinha, delícia. Saboruva, morango, né? Então a criança vai querer comer a pasta, mas a pasta de dente é remédio. Assim como o pai não deixa um Tilenol na mão da criança, não deixa uma amoxicilina na mão da criança, a gente não deixa a pasta de dente. Ela é bonitinha, eu falo, ela é cheirosa, ela tem personagem, mas aquilo não é comida, é um remédio que seu filho está usando. Se os pais usam a pasta de dente com responsabilidade, não tem erro, o flúor não vai ser um problema. Usando quantidade certa para cada idade. Usou, fechou, guardou. A criança precisa ser acostumada desde cedo que você quer um remédio, filho. Não é comida. A gente vai usar a quantidade certa, não vai estar em acesso para a criança que a criança coloca. Meu filho sabia exatamente a quantidade de pasta. Então, coloca para a mamãe. Ele nunca botava. Porque o divertido é pasta, cair. Mas na teoria ele sabia lindo. Mas na prática ele não vai fazer. Então, isso é responsabilidade do adulto, né? Os pais que precisam escovar, isso é uma coisa legal também. Pai que escova dente de filho. A criança não tem maturidade para escovar o dente sozinha. Lá com 8 anos a criança começa a ter maturidade para escovar o dente sozinha. Até lá, os pais que precisam fazer a escovação. É difícil? É. Eu já falo isso na consulta. Não vai ser fácil, mas quem disse que seria, né? Não é fácil escovar dente de criança. Então, isso já tira um peso dos pais, porque se você vai escovar e o seu filho chora, você acha que o problema está em você. Que você não está sabendo escovar, ou que seu filho, você está traumatizando, você está causando dor no seu filho. Mas é normal ele chorar, ele está aprendendo um novo hábito, boca.
A criança está na fase oral, tudo é boca, o prazer da criança é boca. Dá um brinquedinho para a criança, o que ela faz? É um objeto estranho, a escova, né? É um objeto estranho, ela tem que ficar parada. Não dá para escovar dente andando pela casa. Sabe aquele momento que a criança parou? Vamos escovar dente? Então, é aquela hora que a criança está lá brincando e você não dá opção de escolha para ela. Eu tenho um filho de 11 hoje, que ele tem... Se eu for falar, Miguel, vamos escovar o dente. Ah, mãe, daqui a 2 minutos que eu estou terminando uma lição. Ok, eu vou falar, termina a lição, a gente vai escovar depois. Eu não preciso comprar a briga do agora, mas eu negociei. Uma criança de 1 ano, você não negocia com ela, é tudo na hora que a gente quer. Né? Vamos tomar banho, vamos comer. E às vezes a criança não queria falar, mamãe, deixa eu só brincar com esse brinquedinho um pouquinho. Só que ela não tem maturidade para falar isso. Então ela vai chorar. Ela já vai chorar antes mesmo de eu colocar a escova na boca. Então, mas se a gente faz isso de uma rotina, criança gosta de rotina, né? Existe uma rotina que às vezes bagunça os horários, mas a rotina existe. Então, se a gente coloca isso na rotina da criança, é natural a escovação. A criança está lá com 2 anos, ela já vai estar mais acostumada com escovar o dente. É igual lavar o nariz, mesma coisa, né? Igual lavar o nariz. No início põe vai ser junto, difícil. Já lava o nariz, escova o dente. Por isso que a rotina e levar no dentista, né? Sim. Então, hoje, às vezes, os pais não levam porque tem medo da criança chorar. Vai chorar. Se não chorar, tudo bem. Mas eu falo, chora. Criança chora, que bom que chora, né? Essa é a forma dele se comunicar com o mundo, né? Enquanto ele não sabe falar, ele vai chorar. E o choro vem pela falta de familiaridade com o profissional, né? Então, diferente. se vai levando com frequência, vai acostumando. A criança senta né? sozinha depois. Exato. Então, é lindo quando a gente vê uma criança que vai desde o início e está com 3 anos. Ela vai no início, ela senta no colo do pai, no colo da mãe dela, começa a sentar sozinha. Depois eu falo para os pais, eu brinco, daqui a pouco você nem traz, né? Você só manda que a criança já vem fica. tranquilamente, né? E a amamentação, assim, a mãe tá ali privada de sono, é um monte de questão que ela encontra ali um desafio, né? E como que ela pode tornar essa prática mais segura para ela, né? Porque às vezes ela acorda no meio da noite para amamentar a criança e às vezes como que ela não pode ser em qualquer lugar, de qualquer jeito, porque tem uma questão de segurança e tudo isso, e como que orientação que a gente pode dar para essa mulher que está enfrentando todo esse desafio, né? E que às vezes tem muita gente que tem a rede de apoio, outro não tem essa rede de apoio. Então a gente trabalha aí com realidades muito diferentes, né? São realidades muito diferentes, inclusive entre as famílias. Exato. Né? Então, tem também momentos e momentos. Tem dias em que o bebê vai acordar mais, tem dias em que o bebê vai acordar menos. Tem bebês que acordam muito, tem bebês que acordam menos. E a privação de sono ela é uma realidade. Né? A forma que ela vai ser conduzida tanto pela própria pessoa que amamenta, como pelo restante da família ou a rede de apoio, caso ela exista, espero que sim. Essa aí é a alma do negócio, né? Porque se a pessoa consegue descansar, eu acho isso, pessoalmente, um tanto utópico. Descanse enquanto seu filho descansa. Nunca funcionou para mim, mas eu conheço pessoas funcionou para elas. Então, tentar descansar quando o filho dorme, né? Tentar ter uma rotina mais leve, pensando em todo o resto dos afazeres. Porque a privação de sono, ela é essa realidade que vai ser encarada com, muitas vezes, uma pessoa ao lado. Então, quanto que essa pessoa que está ao lado consegue estar ali presente, fazendo coisas também, dividindo as responsabilidades que não são levar o bebê ao seio, né? Porque essa é a exclusividade da pessoa que amamenta, mas não da pessoa que está ao lado. Então, de repente, essa pessoa pode assumir mais papéis. E eu acredito que essa seja um grande ponto, né? Esse seja um grande ponto. Como é conduzida essa privação de sono? Porque a privação de sono acontece porque você está acordando para amamentar, mas o que vem na sequência do amamentar é o que priva, de fato, né? Então, durante o dia, delegar mais funções, ou ninguém vai ser infeliz porque a pia está cheia de louça,
deixa a louça... Esse apego excessivo, né? Deixa algumas a louça. coisas. É que a gente tem uma questão de organizar ali o ninho, né, Ju? Tem um negócio ali que a gente precisa deixar tudo arrumado, tudo... A gente precisa arrumar, precisa cuidar. E nessa necessidade do cuidar, a gente acaba se perdendo um tanto, né? Priorizar, né? E a gente não se prioriza. Exato. E esse se priorizar é muito importante, porque não existe amamentação sem a gente. O bebê vai continuar existindo sem amamentação, mas não existe amamentação sem a gente. Então, eu acho que é isso. Esse é o maior ponto. Nossa, a gente teve aqui tantas dúvidas que foram sanadas assim de forma tão didática e clara por vocês, né? E aí a gente está chegando aí na parte final disso tudo. E aí eu vou deixar, tem 2 momentos. O Gui tem uma perguntinha que ele faz secreta aí para todo mundo, se deixar para o final. E aí eu vou deixar para vocês 3 missões, né? A primeira delas é deixar os canais que as pessoas podem encontrar vocês, porque muita gente aqui vai se interessar muito sobre esse tema e que está assistindo o podcast vai querer de repente passar numa consulta, então deixar os canais que vocês costumam contactar com o público. E aí eu queria que vocês deixassem cada uma 2 mensagens. Uma para os papais e mamães sobre a importância do trabalho de cada uma, da atuação, e outras para outros profissionais da odontologia, da fonoaudiologia, que porventura tenham interesse nessa área, o quanto que é importante o papel, né, do profissional e de repente alguém que está, né, terminando a graduação e possa seguir pela odontopediatria, pela amamentação na fonoaudiologia. Então já fica esse desafio aí, e depois o Gui tem essa pergunta secreta. Bom, minhas redes sociais é @mamodonto, que esse é o direto meu Instagram, e tem o da clínica, que é @espaço_mamakids_. Então eu respondo Mamodonto, eu que respondo, pode mandar mensagem, direct, adoro responder por lá também. Para os pais, né, eu falaria que contem com uma rede de apoio profissional. Eu acho que a infância é a fase... Eu sou apaixonada pela infância, acho que é a fase mais linda da vida. E ela vai ditar tudo que a gente é lá na frente. Então, lógico, se a gente cuida dessa primeira infância, desses 7 primeiros anos de vida, desses 2 primeiros anos de vida da criança, esses 1000 dias de vida, que é a gestação, 1º e 2º ano de vida, a gente vai ter uma criança assim que vai voar lá na frente. Vai ser um adulto que vai ter uma qualidade de vida gigante. E os pais, você é pai, né? Você não é dentista, você não é médico. Então, uma das coisas que eu falo muito na clínica é quando a gente leva os nossos filhos em outro profissional, né, em outra pessoa, e ele ouve de outra boca o que os pais falam em casa, isso tem uma força gigantesca. Eu ouço muito isso na clínica também. Depois que passou aqui, agora abre a boca para escovar. Depois que ela veio aqui, agora todo dia à noite a tia Ju... Por quê? Uma coisa é o pai e a mãe, outra coisa é o dentista falar. Então, essa rede de apoio é muito importante para os pais e para a criança. Ela precisa crescer com referências. A referência do professor, a referência do médico, a referência do dentista. Então, ela cresce mais forte, mas ela sabe o que ela precisa fazer. Não é só a mãe e o pai que faz. A mãe e o pai é super importante, tem as suas missões, mas conte com essa rede de apoio. Então, leve seu filho ao odontopediatra, busque informação desde a barriga, que é os 1000 primeiros anos de vida da criança, que começa na gestação, vão fazer a diferença para o crescimento da criança lá na frente. E para os profissionais, tenha esse olhar atento com a infância. Se você se dedicou a trabalhar com criança, trabalhe para a criança, né? Então, eu tenho um lema que eu falo todo dia no Instagram, que é leve seu coração para o trabalho. Na hora que a gente entra na clínica, que a gente vai... Todo mundo das meninas que trabalham lá comigo pisou o pé para dentro. A gente precisa fazer a diferença na vida das crianças e da família que está aqui. Você vai deixar para trás tudo que você tem aqui. Aquela criança é a pessoa mais importante do mundo. Então, quem se dedica a trabalhar com a infância precisa entender a responsabilidade que está. Você não é só dentista. Você precisa acompanhar como que está o andar da criança, como que está a respiração, como que está essa mastigação, cadê essa posição de língua, como... se os pais vão atrás de tudo isso depois, a gente vai estar junto com a família. Mas é a nossa obrigação falar... igual, né, e dentista não é para fazer uma limpeza. Você não leva seu filho lá para isso. Você leva seu filho para você ter essa atenção global, geral. Então, por quem se dedica a trabalhar, você quer trabalhar com criança, doe-se assim, seu coração para isso. Porque lá na frente você vai ver seu pequeno grande e você vai falar, nossa, que lindo ver essa criança respirando, dormindo, comendo... bem, assim, né? Eu acho que essa é a grande gratificação de quem
quer se dedicar para a infância. Se não, fique só com o adulto, né? E criança não é um mini adulto, ele tem suas particularidades, né? Sim, isso é importante a gente entender. Luísa, onde as pessoas te encontram e as suas mensagens especiais aí? Vocês podem me encontrar no @do Parto ao Prato, que é o meu Instagram, e no @espaço do Parto ao Prato, que é o Instagram lá do Espaço de Atendimento, que tem uma equipe multiprofissional maravilhosa, centrada no atendimento da família. A minha mensagem, primeiro para os profissionais, pensar em toda a responsabilidade que a gente tem em trazer informação num mundo que está tão cheio de informação. Tem informação demais. Então, tem informação técnica demais que deveria estar dentro do consultório, que não deveria estar circulando pelo Instagram e que acaba não sendo específica para muitas famílias e que acaba levando a muitas dificuldades em relação à autoestima, ao cuidado com a criança, com o bebê, e isso precisa ser muito pensado. Então, a gente tem um trabalho de muita responsabilidade com a entrada das redes sociais e das informações excessivas na vida da família. Cuidem das informações que são compartilhadas. Pensem se essas informações elas realmente são para todas as famílias que estão vendo. Porque do mesmo jeito que uma pessoa de uma cidade cosmopolita como São Paulo, em que você passa ali na avenida e tem diferentes estabelecimentos de diferentes áreas, a gente tem também pessoas de lugares muito distantes que tá vendo aquele mesmo vídeo e pode interpretar de uma forma diferente. Então, é uma baita responsabilidade nossa. Para as famílias, busquem acolhimento, porque a gente está aqui num mundo também, ainda puxando aqui para a mensagem dos profissionais, muito técnico e ter o acolhimento, saber que você pode contar com um profissional para além do técnico ali em se sentir abraçado na fala do profissional é essencial, né? Então, busquem profissionais, como já falou, a rede de apoio profissional é extremamente essencial no desenvolvimento tanto do bebê, da criança, como da própria família, porque é isso, a gente está falando o tempo todo de relação. Então, estabelecer uma boa relação com a família, da família com a criança, da família com o bebê, é essencial para que a roda gire, para que a engrenagem vá acontecendo ao longo da vida e que tudo isso se estabeleça de uma forma muito linda e muito rica. É isso. Sensacional. A gente se sente abraçado pelas duas, né, Gui? Foi um episódio muito bonito. Episódio bonito mesmo. E agora rufem os tambores. Nossa, que o Gui tem a pergunta. Mas antes disso, já encaminha para aquela mamãe e papai que esse episódio está muito rico, é muito importante, porque meu filho vai fazer 4 meses. Eu aprendi muito aqui. Então, já encaminha para quem vocês conhecem que vai ser mamãe e papai, principalmente primeira viagem, que tem muita informação aqui relevante que vai fazer diferença na vida dessa criança. E então, pergunta de ouro, né? Uma de cada vez, uma mensagem curta para quem tá assistindo, ouvindo a gente aqui, que ele não pode dormir sem essa. Vai ficar no sonho dele, vai sonhar com essa mensagem. Isso que é importante para essa pessoa, ela não pode ficar sem essa. Nossa, é difícil, né? Mas vamos pegar um pouquinho lá no calo, né? Seu filho depende de você. Essa eu acho que o papel de uma pai e de uma mãe, você decidiu ser pai e mãe, nossa missão é fazer o melhor para aquela criança. Então, esse é o meu diário com meu filho, né? O que eu posso fazer para ser melhor para ele e o melhor para ele e por ele, assim. Então, seu filho Deus nos deu essa missão de cuidar de uma vida e a gente precisa honrar essa vida que Deus nos deu. Perfeito. Você é a pessoa mais importante da vida do seu filho. Então, você é a pessoa responsável por ela, né? Pela criança, pelo bebê. Então, não importa se quer dormir na casa da avó, eu gosto mais da vovó do que de você. Porque essas falas vêm, né? Essas falas vão acontecendo, porque é sempre uma construção de relação, a vida da criança é isso. Então, entender que você é o responsável, que você é quem está
levando ali a direção e a criança sabe disso e a criança entende isso, ou quando às vezes não está tão claro, ela mostra que ela precisa disso. É a minha grande mensagem aqui. Nós somos as pessoas mais importantes nós somos as pessoas mais importantes da vida dos nossos filhos. Sensacional. Juliana, Luísa, não tenho nem como agradecer tamanha entrega e generosidade, né? Com tanto conteúdo importante. Já fica a minha gratidão a vocês. E, pessoal, vocês que estão aí seguindo a gente, aproveita, segue nas redes sociais, segue as redes sociais da Juliana e da Luísa, que são extremamente importantes. E também o @Durma Com Essa no Instagram e o nosso canal no YouTube. Dê like no nosso vídeo para poder também engajar mais e compartilha aí com quem você acha que essa mensagem precisa chegar, tá bem? E a gente se vê nos próximos episódios do Durma Com Essa podcast.